estou ao lado desse maravilhoso psiquiatra, Dr. Isaac Efraim. Estou muito feliz de tê-lo aqui. Eu estava contando para ele que ele já me ajudou muito. E você nem faz ideia, né? Mas você já deve ter ajudado milhares de pessoas que você também nem faz ideia. Mas a gente te acompanha, eu te acompanho há muitos anos, né? Eu sei que o nosso público também. Na época em que não existia internet, hoje a gente tem muita informação, fala-se sobre tudo, né? Tem muita gente que vai ensinando como é que funciona o mecanismo das relações, mas eu me lembro de um dia em especial, assim, que eu tava numa crise com o marido, eu e ele, a gente naquela crise, aquela briga, e aí eu te ouvi numa rádio e você falando sobre relacionamento, e você falando como é que funcionava para equilibrar, e que às vezes um tava se sentindo muito para baixo, puxava o outro, e ali eu falei, uau! Entendi tudo e mudou muita coisa na minha vida. Então, muito obrigada. Imagina. Eu digo isso também em nome de muitos telespectadores que também devem ter sido ajudados por você. Agora, deixa eu mostrar o livro. Isso aqui é algo que eu pratico há muito tempo. Aceita que dói menos, né? E qual foi a intenção, qual é a intenção desse livro, doutor? A intenção desse livro é a minha missão de vida, é ensinar para as pessoas como a mente humana funciona, como funcionam os sentimentos, por que a gente sofre, por que a gente fica eufórico, por que a gente tem raiva, por que a gente tem mágoa, e ensino exercícios para você estar melhorando de todos os sentimentos tóxicos que provêm da mente. Eu sei que a gente tem muitos livros que têm a intenção de nos ajudar, mas eu vou te falar que esse médico, com a experiência que ele tem, mais de 40 anos de experiência, palestrante, mentor, faz toda a diferença. E você vai encontrar nesse livro recursos para de fato viver melhor. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E olha que eu ainda não li, mas eu quero ler com muita vontade já, porque é assim que é o seu trabalho. São 43 anos de experiência em consultório e eu fui aprendendo fundamentalmente, Cláudia, por que o ser humano sofre, por que tem o sofrimento psíquico, por que acontece a depressão. Sofre? Eu digo, numa frase muito simples, porque a gente fica brigando com a vida porque a gente quer que ela seja do jeito que a gente quer. E isso traz um conflito, isso traz um confronto muito grande que faz com que a gente perca a energia mais preciosa que tem, que é a energia mental, que é a energia psíquica. Quando essa energia baixa e a gente se sente impotente para enfrentar a vida, é que vem o sofrimento psíquico, é que vem a ansiedade, é que vem a depressão, é que vem todos aqueles sintomas do toque que tanto nos prejudicam na vida. Agora, existe um limiar muito sutil entre aceitar e ser conformista. Mas a gente precisa fazer essa diferença, né? Eu vou mudar o termo, então, com perdão da sua pessoa, Cláudia. Não é conformista, é ser acomodado, a se acomodar naquele cenário que a gente está entendendo que acontece. O movimento de conformar, a palavra conformar, ela quer dizer que você, a tua mente, toma a configuração do que é a realidade. Eu tenho que me conformar com o jeito como minha mulher é, eu tenho que entender o jeito que a minha mulher é para poder estar lidando melhor com isso. O outro não vai mudar só porque eu quero. O outro é do jeito que ele é porque ele tem 1 milhão de motivos para ser daquela maneira. Físicos, químicos, genéticos, emocionais, traumas, e não vai ser a minha vontade de que ele não seja desse jeito, não vai ser aquele argumento que a gente adora usar, de que aquele comportamento que ele tem para comigo não é justo, já que você falou tanto de relacionamento, é que vai fazer com que ele seja do jeito que eu quero. E só quando eu for capaz de aceitar isso, que por enquanto o meu marido é desse jeito, é que eu vou ter elementos para atuar por sobre essa situação e ajudar ela a melhorar.
Ou seja, também não é se acomodar nessa situação. Lembrei da oração da serenidade, né? Aceitar as coisas que eu não posso modificar, mas coragem para modificar aquelas que eu posso. A gente não muda o outro, mas a gente muda a gente. E com a nossa mudança real e verdadeira, a gente provoca mudanças positivas no mundo à nossa volta e por sobre o outro também. Como é que a gente consegue fazer uma mudança real e verdadeira na gente mesmo? Eu acho que a primeira coisa, sem dúvida alguma, é desenvolvendo a capacidade de estar presente, de não permitir que o pensamento ofusque a realidade da gente. Em segundo lugar, aceitando a realidade do jeito que ela se apresenta. E terceiro, buscando compreendê-la, entender de verdade porque aquilo que está acontecendo acontece daquele jeito. Nas linguagens mais espirituais, isso é a compaixão. O fato de você entender porque o outro é daquela maneira é quando você está sendo movido pela troca de sentimentos, pela empatia. Quando você consegue momentaneamente esse painel, essa percepção da vida, você imediatamente, além de diminuir muito o seu sofrimento, você passa a ter uma vida muito melhor, muito mais produtiva. Quando a gente não aceita, por exemplo, o outro como o outro é, as circunstâncias como elas são, a gente fica brigando, a gente também não segue em frente, é como se a gente estivesse paralisado. Depende, né? Depende muito do nível como as coisas são. Uma coisa é certa, o nível de desgaste, o nível de perda de energia vital é grosseiro, é enorme, é monumental e é o que vai conduzir e trazer as doenças. Mas a gente pode caminhar. O burnout, por exemplo, tem grandes executivos de grande sucesso, mas que tem infarto, que tem gastrite, que tem câncer. Então, andar, anda, né? Mas e o preço? Anda, mas a que preço, né? Eu te perguntei isso porque eu já ouvi aqui, até em entrevistas de alguns psicólogos, principalmente, falando que quando a gente não olha para trás e perdoa, por exemplo, pai e mãe, ele só fez o que ele deu conta de fazer e tá tudo bem, e eu perdoo, eu não sigo adiante. Se eu não perdoo, eu paraliso, de certa forma, a minha vida e eu acabo repetindo esse mesmo padrão. Eu não vejo exatamente dessa maneira. Então eu quero ver como é que você vê, que isso me interessa. Assim, eu posso não perdoar e eu vou carregar que sentimento? Talvez um dos piores que tem, que é a mágoa. A mágoa faz com que a gente tenha uma relação muito negativa com a vida e com as pessoas. Por quê? Porque a pessoa não correspondeu ao meu desejo, isso está descrito muito claramente no livro. Então eu tenho o desejo que você se comporte de uma determinada maneira comigo. Mais ainda, eu acho que eu mereço esse tratamento melhor que você me dê. Por quê? Porque eu estou sendo gentil com você, porque eu estou sendo educado, porque eu estou me mobilizando afetivamente por você. Isso faz com que eu julgue que eu tenho o direito de cobrar de você um comportamento do jeito que eu quero. A hora que você não paga, os demônios tomam conta da minha mente. Você é uma má pessoa, você é uma aproveitadora, você está me explorando e folgando. Isso tudo acontece no relacionamento dos casais, hein? Está me explorando e aí meu espírito vai ficando envenenado, eu vou querer te agredir, eu vou guardar rancor de você. Esse rancor vai me contaminando, vai me provocando doenças físicas e uma relação muito agressiva para com o mundo. Mundo desgraçado, quer me prejudicar, não faz a minha vontade, não foi justo comigo. Isso é um veneno para a saúde mental. Um veneno, porque no final das contas, imagina, só do Zé que tá falando, isso aqui, ó, já vai, né, reverberando coisas ruins. Imagina viver nessa sensação. A gente conversou ainda há pouco com a neurologista, a doutora Ana Paula, e falando sobre insônia, né? E ela disse que a ansiedade está tomando conta mesmo do brasileiro. A gente sabe que já está lá encabeçando um dos mais ansiosos do mundo. Mais. Né? Não aceitar as coisas como elas são nos deixa mais ansiosos? Lógico, porque você fica brigando. Não aceitar é brigar, é entrar em confronto. E toda vez que você briga, você vai desperdiçando energia.
O que é a ansiedade? Na essência da mente humana, é aquele sentimento que você vai ter problemas e dificuldades na vida e que você não contém a energia suficiente para estar superando. É a grande derrota. Esse é o grande medo que o ser humano tem. Eu vou estar perante uma situação e eu não tenho energia interna, eu não tenho potência para estar resolvendo. Queria pedir para a produção abrir para ver se a gente tem as perguntas. Eu sei que o meu tempo está curto, mas, gente, eu sei que tem muitos de vocês sofrendo com questões de não aceitar a vida e Deixa deixando a eu vida dar pesada. uma dica bacana para o pessoal que está ouvindo. Tem os sentimentos, alguns sentimentos, eles são extremamente tóxicos. Eles fazem muito mal para a gente. Talvez um dos mais tóxicos seja o sentimento de culpa. O que é o sentimento de culpa? O sentimento de culpa é o sentimento de dívida. A mente cria um padrão, por exemplo, eu tenho que falar muito bonito na televisão. Porque se eu falar muito bonito, eu vou conseguir concretizar todos os meus desejos daquele momento. E aí, por alguma razão qualquer, eu estou trêmulo, eu estou atrapalhado, minha cabeça está muito acelerada e eu não consigo falar tão bem quanto eu gostaria. Essa é a dívida, esse é o sentimento de culpa. Eu falhei, eu não consegui realizar o meu padrão. E a partir daí a mente desenvolve talvez um dos piores sentimentos que tem, é o sentimento da autopunição. Como eu não cumpri direito o meu papel, eu sou culpado e tenho que ser punido. Então a mensagem prática que eu queria deixar para todo mundo é que o Dr. Isaac mandou dizer que o fato de você não ter cumprido o teu padrão foi só porque o teu padrão de exigência foi muito alto e muito exigente. E que de verdade, ninguém tem culpa de ser ou de ter o comportamento que tem. É muito bom saber disso. Ou seja, aceita que dói menos, né? Aceitar a gente é importante, aceitar o outro, aceitar a vida. A aceitação é a chave dessa felicidade, dessa vida descomplicada. Exatamente. Aceitação é você ficar com a realidade e diminuir o teu contato com o teu desejo, com a tua vontade. O desejo é uma criação da mente. As pessoas valorizam tanto. Você tem que desejar muito, faz muita força para chegar no... Não é verdade. Você faz muita força para chegar no teu desejo, você começa a atropelar, a negar, a não perceber a realidade. E é daí que vem o sofrimento. A gente tem que aprender a diminuir a intensidade do nosso desejo e alinhar essa intensidade com a realidade que se apresenta. Perfeito. Olha, a Marina Lopes, ela faz uma pergunta aqui pra gente. Doutor, sempre ouvi dizer que a dor faz parte da vida, mas como saber quando a dor é um processo natural ou quando ela já virou um sofrimento que precisa de ajuda? Eu não sei se ela se refere a uma dor física ou uma dor emocional. Acho que emocional, né? A verdade é a seguinte, todo ser humano oscila. Quando a gente oscila, a gente sofre, a gente entra em contato com dor. Ninguém fica bem o tempo todo, ninguém fica bem. As pessoas sofrem muito mais, olha que interessante, Cláudia, vou cair no tema do livro de novo, quando elas não são capazes de aceitar que elas estão sofrendo. Ah, mas eu não devia estar deprimido. Ah, mas eu não devia estar ansioso. Isso faz o quê? Isso faz um metassintoma. Eu começo a sofrer porque eu estou sofrendo. Essa é a origem do pânico, onde eu não consigo aceitar os meus sintomas físicos da ansiedade. Piora, vai para os piores cenários do mundo. Então, quando você aceita o teu sofrimento, aceita aqui, ó, não é, cadê lá? Não é aceitar, ó, vem a dor, pode tomar teu remédio, mas na cabeça, bom, nesse momento eu estou com dor de cabeça, nesse momento eu estou com dor de corno, eu estou com ciúme, estou preocupado. Quando você aceita isso, ele começa a passar lentamente. Quer ver? Uma pergunta que tem um pouco a ver com o que você está falando, que é do Marcos Fontes, e ele pergunta assim:
Sou o Marcos, 47 anos, tenho um filho com deficiência e às vezes me sinto exausto emocionalmente. Eu amo, mas tem dias que é muito difícil. A aceitação também passa por permitir sentir dor e cansaço? Obviamente, né? Tem um filho com problemas, tem que se desdobrar para estar suprindo as carências e as necessidades. É mais do que natural, é mais do que justo que você fique desse jeito. E cuide para não se desgastar demais, porque a título de cumprir a obrigação de suprir todas as necessidades do nosso filho, a gente acaba causando um mal físico e mental para a gente e depois, ao longo do tempo, não dá mais conta. Você já deu uma dica de ouro, mas agora eu queria mais uma para a gente encerrar nosso bate-papo por hoje, mas eu vou te convidar para voltar logo. Assim, queria muito que você estivesse aqui sempre presente no Vida Melhor. Aceita que dói menos, Cláudia, não vai dar para estar sempre. Não, mas de vez em quando? De vez em quando, sempre. Tá, de vez em quando para mim é o sempre, né? Tá não é todo dia, sempre não é todo dia, mas é quando você puder, eu vou ficar muito feliz de te receber novamente. Tá bom? Lógico. E a dica de ouro que você quer saber? Quero você uma quer dica que eu para as que pessoas. dê? Para que as pessoas. Você deu ainda há pouco uma dica, né? Falando sobre a gente aceitar até as nossas dores, mas eu queria mais uma. A mente é um elemento que é muito analisado por filosofias, por religiões, e a gente acaba trocando, né, informações. Do modo religioso, a gente tem que enxergar da seguinte maneira: a realidade é a presença de Deus na nossa vida. Deus se apresenta através da realidade. Entrar em contato com ela, enxergar ela e permitir que a realidade seja do jeito que é e se posicionar da melhor forma possível é o melhor jeito de você lidar com a vida. Mentalmente, é importante que você entregue na mão de Deus e deixe as coisas acontecerem. Quando você entender elas, aí sim você tem o direito de poder interferir. Gostei. É isso. Posso falar meus endereços? Eu vou falar para você. Se você quiser falar, pode. Ansiedade Brasil. @Ansiedade Brasil no YouTube e no Instagram. Temos Ansiedade Brasil, adorei o nome. Mais de 2.000 vídeos explicando todas as peculiaridades da mente humana. Eu acho que eu já tenho rede social há mais de 20 anos, então queria convidar o pessoal para nos visitar lá, para conhecer e para adquirir o livro, né? Ó, você compra o livro através também do WhatsApp 119-9506-0544. 119-9506-0544. Dr. Isaac Efraim, psiquiatra, maravilhoso aqui com a gente. Ou na Amazon, né? Está lá à disposição para quem não quer se esforçar muito. Aceita que dói menos. Você não vai esquecer nunca mais esse título. Muitíssimo obrigada. Eu aceito que você vai demorar para voltar, mas eu vou ficar torcendo para que você volte logo, tá bom? Tá bom, Cláudia. Obrigada, foi uma alegria te receber. Tá certo.